Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 27 de fevereiro, estamos vivendo a primeira semana da Quaresma, tempo de conversão. E o Evangelho de hoje vem trazer para nós sobre o juízo final. Portanto, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. São Mateus narra, falando, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, ele vai se sentar e vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas colocará à sua direita e os cabritos à sua esquerda. As ovelhas que estarão à sua direita, que significa todas as pessoas que fizeram a vontade de Deus, caminhar com fé, com amor, e assim merecerão o reino dos céus. Já os cabritos, que estão aí à sua esquerda, que significa pessoas que contrariaram a Deus, não viveram, não fizeram o bem, e aí então não terão parte no reino dos céus. E aí o Evangelho mostra, Jesus falará para as ovelhas que estão à sua direita: vindes, bendito do meu Pai, e recebei como herança o reino dos céus, que o Pai preparou para vós desde a criação do mundo. Eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, estava doente e cuidastes de mim, estava na prisão e foste me visitar. E aí, os justos, as pessoas que realmente foram ali fiel a Deus, que representando aqui as ovelhas que estão à sua direita, vão falar para o Senhor. Mas quando que tivemos com fome, com sede, como estrangeiro, nu, doente, na prisão, e fizemos aquilo de bem para o Senhor, te ajudamos? E aí que Jesus vai falar: toda vez que fizesses um bem a um menor dos seus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, como souberam viver praticando o bem, lutaram por uma justiça digna, por um mundo melhor, trabalharam em prol do reino de Deus, buscando viver com dignidade, aonde todos pudessem ter vida e vida em abundância. Então, por meio de vós, que foram pessoas boas, vinde e entrai no reino dos céus. Já para os cabritos que estão à sua esquerda, Jesus vai falar, chamar de malditos, afastai-vos de mim, e vão para o inferno, o fogo preparado lá pelo diabo, desde o momento em que ali começou a existir então o mal, ou seja, desde o princípio também do mundo. Porque sabemos que o inimigo, devido ao pecado que entrou no mundo, então o inimigo, o diabo, ele, desde o princípio, vai ter para ele aqueles que são ruins, que não vivem conforme a vontade de Deus. Então, o Evangelho mostra ali Jesus chamando de malditos os cabritos que estão à sua esquerda, porque ele estava com fome e não desse de comer, estava com sede e não der de beber, era estrangeiro, não recebesse em casa, estava nu e não vestistes, estava doente e não foste visitar. E aí esses vão vir com a desculpa: mas quando que te vimos assim e não te ajudemos, não fizemos nada? E aí que Jesus vai falar: toda vez que deixaram de fazer o bem para o outro, foi a mim que deixaram de fazer o bem. Então, como viver uma vida tão ali egoísta, somente pensando em si, pensando às vezes em bens materiais, capitais, em poder e tudo mais, só pensando nas coisas mundanas, não terão parte no reino dos céus, porque sempre viveram contra a vontade de Deus. Então terão que ir para o inferno, porque não merece estar no reino dos céus, porque não fizeram nada conforme aquilo que o Senhor ensinava e pedia para fazer. E aí, no final do Evangelho, Mateus narra dizendo que estes irão para o castigo eterno
ali, que são os cabritos, que estavam à esquerda do Senhor, enquanto as ovelhas, que sempre estavam à direita do Senhor, são justos, irão para a vida eterna. Então o Evangelho de hoje nos ensina o cuidado que devemos ter. Procuremos sempre fazer o bem. Toda vez que fazemos o bem para alguém, estamos fazendo diretamente para Deus. E se deixamos de fazer, também estamos ali magoando a Deus por não fazer o bem e pensar somente em nós. Lembramos aí, tema e lema da campanha da fraternidade deste ano: fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Procuremos então sermos pessoas generosas, ajudando, para que assim não pensemos só em nós, mas saibamos repartir não somente o pão, o alimento, mas as outras coisas também que é preciso ali repartir, fazer de bem, para que o outro tenha vida com dignidade. Então tudo isso o Senhor nos ajuda a viver, para que possamos saber que estamos sendo fiel a Deus, e que bom quando o Senhor tiver que julgar a nossa pessoa, Ele poder chamar nós de ovelha, vinde à minha direita e entrai no reino dos céus. Que mal para aqueles que Ele chamar de cabritos, que estão à sua esquerda, e irão para o fogo eterno, que é o inferno. Então, cuidemos, o Senhor nos ensina com sua palavra e nos dá sempre o ensinamento para que nós possamos então sabê-lo, amá-lo de todo o coração e segui-lo, para não ter perigo de depois ir para o castigo eterno. Então, levemos a vida com seriedade, com cuidado, atenção, e não deixemos passar em branco o bem que podemos fazer, para que assim possamos sempre estar à direita do Senhor e vivermos bem aqui, para termos a glória no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.